Constituição Cidadã, porque ela teve como foco a redemocratização do país. Mas antes de a gente falar um pouco sobre ela, vamos conhecer o seu contexto histórico. No ano de 1964, foi instaurado no Brasil o regime militar, que era um regime ditatorial e que, sob o argumento de preservar a segurança nacional, impôs a Constituição de 1967, conferindo amplos poderes ao Poder Executivo Federal, na pessoa do Presidente da República. Devido aos atos arbitrários e autoritários desse governo, a população estava muito insatisfeita e, com isso, o país vivia uma grande crise. Portanto, o povo iniciou uma luta pela conquista do Estado Democrático de Direito. Porém, foi somente no governo do general Ernesto Geisel, em 1974 a 1979, que se observou de maneira ainda tímida pela primeira vez uma abertura política, em rumo à redemocratização que todos ansiavam. Pulando para 1982, na eleição para governador, a população brasileira mostrou a sua insatisfação na vitória do PMDB, principal opositor do governo militar, criando assim condições para que o povo pedisse eleições diretas, também para presidente da República, o que viria a acontecer 2 anos mais tarde, no ano de 1984, com a vitória de um civil, Tancredo Neves, que era governador de Minas Gerais. Mas ele faleceu antes de tomar posse, fazendo com que um país inteiro chorasse a morte daquele que trouxe a esperança de retorno da democracia. Depois de algumas discussões se seria ou não convocada novas eleições, José Sarney, vice do Tancredo Neves, assume a presidência da República. Ele cumpriu as promessas da campanha de Tancredo Neves. Logo que assumiu, convocou o Congresso Nacional, que se converteu em Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar o texto de uma nova Constituição, o qual foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e ficou conhecida também como a Constituição Cidadã. A atual Constituição da Nação Brasileira é a Constituição Federal de 1988. Nesta, adota como forma de governo a República. Na República, o poder emana do povo e o chefe de Estado é escolhido através do voto direto, livre e secreto, e prevalece a soberania popular através do exercício da democracia, no qual o regime de governo é a democracia. No Brasil, temos como sistema de governo o presidencialismo. Nesse sistema, o presidente é escolhido através do voto popular para um mandato transitório de 4 anos, com possibilidade de reeleição. Ele é responsável pela escolha de ministro, tem poderes executivos e desempenha o cargo de chefe de Estado. Nesse tipo de governo, tem como principal característica a separação dos poderes em executivo, legislativo, judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. Como forma de Estado é a federação, que constitui-se por uma união perpétua e indissolúvel de Estados, município e Distrito Federal. Todos estes são entes federados, autônomos e iguais entre si. Têm poder de auto-organização no âmbito dos seus territórios, podendo propor constituições estaduais de autogovernança e de autolegislação e de auto-administração, que é a capacidade de criar e gerenciar seu próprio orçamento. A estrutura da Constituição é dividida em 3 partes: preâmbulo, parte dogmática e ADCT, que significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Na primeira parte, o preâmbulo é a parte preliminar, a introdução, o prefácio. É a abertura da Constituição. Nela não possui força normativa. Segundo o STF, adota uma tese de irrelevância jurídica e não é uma norma de observância obrigatória de Estados, Distrito Federal e município. A segunda parte é a parte dogmática, que vai do artigo 1º ao 250. Possui regras de cunho formal e organização básica do Estado. Nela também possui uma estrutura interna de títulos, capítulos, seções e subseções, sendo 9 títulos. Presente os princípios fundamentais, direito e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições, tributação e orçamento, ordem econômica, ordem social e disposições gerais. Por último, temos o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Possui uma eficácia jurídica e disciplina situações provisórias. A natureza jurídica é a norma constitucional e alteração ou inclusão por meio de emenda constitucional,
e tem como objetivo regular a transição do ordenamento jurídico constitucional anterior para o novo. A nossa Constituição de 1988 pode ser classificada da seguinte forma: promulgada, pois nasce com a participação popular por um processo democrático, de extensão analítica, pois é um conteúdo extenso que contém normas apenas formalmente constitucionais, e de forma escrita, pois é sistematizado em documentos solenes. A sua alterabilidade é rígida, modificadas por procedimento mais dificultoso que aquele de alteração das leis sempre escrita. Tendo um conteúdo formal, pois o conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida é independentemente do seu conteúdo. E a sua elaboração é dogmática, elaborada em um determinado momento, segundo os dogmas em voga. Para facilitar a memorização, tem um macete, pedra formal, promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal. Além disso, vale a pena ressaltar as principais conquistas que a Constituição de 1988 trouxe para a sociedade brasileira. Uma dessas conquistas são o direito trabalhista, que traz o abono, ou seja, a garantia de indenização de 40% do FGTS no caso de demissão e o seguro-desemprego, o abono de férias e o 13º salário para os aposentados, a jornada de trabalho semanal de 44 horas, a licença maternidade de 120 dias e a licença de paternidade de 5 dias, o direito à greve e a liberdade sindical. As conquistas dos direitos humanos teve o fim da censura dos meios de comunicação, a liberdade de expressão, o direito das crianças e adolescentes, eleições diretas e universais com 2 turnos, o direito ao voto para os analfabetos, o voto facultativo ao jovem entre 16 e 18 anos, a prática do racismo passou a ser um crime inafiançável, a proibição da tortura, a igualdade de gêneros e o fomento do trabalho feminino. Além disso, trouxe especificamente para a população indígena a posse das terras que ocupam e também as terras que tradicionalmente ocupavam, a garantia que a União vai legislar sobre os índios, garantindo a preservação de seus costumes, línguas e tradições. Para a população quilombola, reconheceu também o direito de posse às terras ocupadas por remanescentes dos quilombos. Com relação à família, promoveu a evolução nos direitos de personalidades e família, com destaque para a indenização do dano moral, o reconhecimento de novas entidades familiares, a igualdade dos cônjuges e dos filhos e a facilitação do divórcio. Para finalizar, vamos deixar uma frase do filósofo Kant, que é base filosófica do artigo 1º da nossa Constituição, que diz assim: no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade.